Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pbh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa já está no ar. Hoje vamos mostrar como foram as homenagens aos entes queridos neste feriado de finados. Temos outros destaques para você. Confira. Carro cai no Ribeirão Arrudas, em BH, e 2 pessoas ficam feridas. Homem é assassinado a tiros e tem pênis cortado. Com demolição de passarela na capital, pedestres devem utilizar travessia com semáforo. É mais seguro, né? Porque muita gente atravessa aqui, né? Ficou muito ruim, né? Perigoso, né? Candidatos eleitos têm até terça-feira para apresentarem contas à Justiça. E mais, a PAI precisa de ajuda para manter atendimento aos deficientes e familiares. Os entes queridos continuam sendo lembrados mesmo na ausência. E neste feriado de finados, muitas pessoas fazem uma oração especial, acendem uma vela, levam flores aos túmulos num ato de respeito e gratidão. E cerca de 100 mil pessoas passaram hoje pelos cemitérios públicos de Belo Horizonte. Um dia de saudade, de homenagens, de renovação. Centenas de fiéis participaram da missa realizada por Dom Valmor no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. Tem 5 anos que a gente vem todo finados. Trazendo uma flor? Pro meu irmão e pro meu pai. Ele tem tinha uma ligação muito forte com os pais e eles estão enterrados aqui, então todo ano ele faz questão de vir. A oportunidade que a gente tem de não só reverenciar nossos mortos, mas também fazer uma reflexão. O dia de finados para nós deve ser, em primeiro lugar, de nos remeter àqueles que nos precederam nas nossas famílias, na igreja, na sociedade e em nossas vidas, com reverência e gratidão, para termos sempre presente que não somos nós que levamos o mundo à frente, mas antes de nós muitos se ofereceram. Além das celebrações religiosas, são oferecidos serviços de acolhimento aos visitantes, tendas com água, medição de pressão e espaço para descanso. No tradicional cemitério do Bonfim, a movimentação estava grande. As tendas de flores montadas em frente ao cemitério também estavam movimentadas. Para muitas famílias, levar flores aos entes queridos que já partiram faz parte de uma tradição. O meu irmão, ele tinha essa coisa de vir todo ano, né, no túmulo do papai e da mamãe, e a gente passou a vir com ele. Agora ele foi. E vocês continuaram? Aí nós continuamos. Quem morre continua dentro da gente, né? Tá vivo aqui com a gente. Cada pessoa lida com a morte de forma diferente e muita gente encontra na religião a força necessária para superar este momento. Para quem perde uma pessoa próxima, só fica a escuridão da dor. O luto é uma angústia, né, vivida mediante a perda de um ente querido, um parente, um amigo, um pai, enfim. A partir do momento que você perde, você passa a ficar muito angustiado. Para quem tem fé, o conforto é que a morte não representa o fim. A morte é uma realidade muito presente na Bíblia, né, e vista até de uma maneira positiva, no sentido de que é uma passagem, a morte não é o fim. É o momento em que você vai para a glória de Deus, é um túnel que te conduz lá. De uma maneira mais romântica, nós podemos dizer, é um mergulho no coração do mundo para contemplar a Deus face a face. Seguindo a mesma linha de vida eterna, o espiritismo kardecista trata o assunto de uma forma um pouco diferente. Ela não é um fim. Ela é o princípio da vida real, que é a vida espiritual, pois nós estamos aqui de passagem, nessa grande escola da vida, de onde nós viemos para aprender e progredir. Desencarnou, esgotou a energia do corpo físico, volta à pátria espiritual para uma nova programação e, no futuro, um retorno para uma nova vida. As religiões buscam formas diferentes para ajudar as pessoas. No dia, né, do velório, sepultamento, a gente tem um costume muito forte da presença. Eu faço a encomendação de todos da paróquia que morrem. Eu faço questão de ir pessoalmente. Então, ensinar as pessoas a valorizar progressivamente, espiritualmente, cada minuto da vida, para que a vida valha a pena. A hora que desencarnar, for para o plano espiritual, vai com aquela alegria de quem foi, com o dever cumprido. A psicologia também pode ajudar nessa hora. Está com vontade de chorar?
chora. Isso vai devagarzinho, a gente tem um processo dentro da gente de autocura. Então a gente vai começar a colocar as coisas no lugar, né? Começar a voltar para a vida de uma forma saudável. Então eu acho que sempre esse é o melhor caminho. Não fuja do luto. Um motorista perdeu o controle da direção e o carro foi parar dentro do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte. O acidente foi hoje de manhã e a repórter Etel Correia conta pra gente os detalhes. O acidente aconteceu aqui na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Betânia. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista que seguia no sentido Barreiro teria perdido o controle da direção naquela curva. O carro, então, veio aqui em direção ao Ribeirão Arrudas e bateu no meio-fio. Em seguida, se precipitou lá no leito do rio. Dá pra gente ver daqui que o carro ficou bastante danificado. Havia 2 pessoas aí, o motorista, um bombeiro militar e um passageiro. De acordo com informações da PM, os 2 tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital João 23. Ainda não se sabe de onde eles vinham ou para onde eles iam. Parentes do motorista já estiveram no local para a retirada do veículo e, nesse momento, um guincho é aguardado. O acidente chamou a atenção dos moradores porque o barulho foi muito forte, mas, por sorte, nenhum dos ocupantes do veículo teve ferimentos graves. Um homem foi assassinado dentro de casa em Sarzedo, na região metropolitana de BH. Segundo a polícia, ele teve o pescoço e o pênis cortados com uma faca. O crime que aconteceu aqui no bairro Brasília, em Sarzedo, chocou os moradores. E a notícia hoje está na boca do povo. Segundo informações dos vizinhos, era por volta de 8 horas da noite, quando a mulher da vítima saiu desse portão após ouvir os disparos. Os tiros teriam vindo de dentro da casa dela. Angelina entrou e encontrou o marido caído no meio da sala. O homem, que era conhecido como Baiano, levou 8 tiros, teve o pescoço cortado e também os órgãos genitais. Na hora que o pessoal que eu vim, que o pessoal estava desesperado, que elas me chamou para lá dentro, lá, porque elas ficou com medo, né? Aí eu vi lá, foi um filme dos primeiros a ver. Não cortou mesmo? Cortou. Segundo informações dos moradores, a mulher da vítima saiu para a rua correndo e pedindo ajuda. Ela chegou a ver 2 homens encapuzados saindo do local, mas até agora não há a identificação dos assassinos de Baiano. O boato que corre no bairro é de que Baiano estaria andando errado e que alguém resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Diz que ele estava indo na escola lá, ficava olhando menino na escola. Eu mesmo comentou, isso foi antes que minha menina falou comigo. A BH Trans vai demolir a passarela de pedestres na Avenida Presidente Carlos Luz, no bairro Caiçara, em BH. Agora, os pedestres devem utilizar uma travessia com semáforo. O que será que eles estão achando disso? A repórter Fernanda Pena foi saber. Fechada por tapumes, a passarela já está desativada. A placa indica como atravessar, pela faixa de pedestres bem ali debaixo. Inaugurada há menos de um mês, a nova travessia já divide opiniões. É mais seguro, né? Porque muita gente atravessa aqui, né? Ficou muito ruim, né? Perigoso, né? Ainda gente com criança para atravessar aqui. Os motoristas não respeitam, senão, principalmente motoqueiro. Segundo a BH Trans, os semáforos dos 2 lados da via e a faixa de pedestres são provisórios. Uma travessia definitiva será construída pelo shopping que funciona no local, ainda sem data para obras. No próximo sábado, a passarela será demolida. Eu acho que está errado, né? Porque muitas pessoas que são idosas, a gente que tem meio pequeno, igual o meu caso, fechar a passarela é horrível, né? Eles tinham que deixar a passarela, porque pessoas que é idosa não conseguem atravessar aqui no fluxo. Bastante movimentada, a passarela era motivo de medo para muita gente, principalmente à noite, como a TV Alterosa já mostrou. Já foi roubada aí em cima, tem muita gente já foi roubada aí em cima, essa passarela é muito perigosa. Que precisa de mais iluminação. A tentativa de reduzir a criminalidade também veio com a implantação de uma base móvel da PM há 1 ano. Motoristas que passam diariamente pelo trecho também opinaram. Pro trânsito ficou um pouco ruim, né? Que quando tem jogo piora a situação de quem vem do centro pro bairro. Foi muito bom, né, pro pessoal atravessar aí. Ajudou demais. O povo já atravessava sem sinal mesmo? Já atravessava sem sinal mesmo. Agora pelo menos tem alguma coisa para respeitar, né? Os candidatos eleitos precisam cumprir algumas exigências da Justiça Eleitoral antes de tomarem posse. Saiba como a lei é aplicada.
Em todo o estado, 35 partidos participaram do pleito e mais de 2.000 candidatos disputaram as vagas para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado e para o governo de Minas. A prestação de contas é minuciosa e inclui, além das verbas recebidas do fundo partidário, todas as outras doações. Se não forem comprovadas, podem ser consideradas como Caixa 2. Cada partido recebeu pelo menos R$930 mil e, no máximo, 240 milhões de verba do governo federal para as campanhas, o chamado fundão. Porque nesse momento eles terão que fazer o registro, digitalizar toda a documentação, para depois gravar essa informação, enviar para o TSE, para a Justiça Eleitoral, depois gerar uma mídia eletrônica com documentação digitalizada, trazer ao Tribunal Eleitoral para a gente validar essa entrega. As sobras de campanha também têm que ser declaradas. O coordenador do setor de contas do TRE explica que elas não podem ser doadas para terceiros ou instituições, mesmo que filantrópicas. No caso dos recursos de terceiros de pessoas físicas, esse recurso é devolvido ao partido e o partido tem que, esse recurso é um direito do partido que ele vai investir na sua própria administração. No caso do Fundo Especial de Financiamento e do Fundo Partidário, esse recurso é devolvido para o Tesouro Nacional. O TRE tem até novembro do ano que vem para analisar as contas, mas o prazo para entregar a documentação eletrônica aqui, para que ela seja validada, termina no próximo dia 6, às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. O problema é que, por enquanto, apenas 2,5% do total das contas que têm que ser prestadas foram entregues. Até agora, das 2.380 pessoas e partidos, apenas 52 já tiveram suas contas lançadas no sistema. Para enviar os dados do segundo turno, o prazo é um pouco maior, termina dia 17, mas deixar para a última hora não é uma boa ideia. A falta da prestação de contas pode impedir a diplomação. A diplomação de todos os candidatos eleitos em Minas está prevista para 19 de dezembro. Já a posse do governador, assim como a posse do presidente da República, acontece no dia 1º de janeiro. Já os deputados estaduais, federais e os senadores serão empossados no dia 1º de fevereiro. Sábado será de tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, Triângulo Mineiro, oeste, sul e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na zona da mata e região central do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, os termômetros devem variar entre 18 e 35 graus. Em Itaguara, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Tiradentes, mínima de 16 graus e máxima de 31. E em Poços de Caldas, variação entre 13 e 32 graus. Aqui em Belo Horizonte, a APAI faz um trabalho dedicado e sério com os deficientes. As famílias também participam de um serviço de acolhimento, mas para continuar essa ação tão importante, a instituição precisa de ajuda. 3 vezes por semana, Maria Eduarda, de 8 anos, precisa vir à clínica de reabilitação da APAI. A mãe da garotinha, que nasceu com má formação na coordenação, já vê resultado no tratamento. O tratamento é muito caro, é em média de 10 mil mais ou menos por mês. Então a gente não tem condições de estar pagando, né? E a gente está muito feliz que ela está desenvolvendo o equilíbrio, então está muito bom para ela. Assim como Maria Eduarda, a APAI Belo Horizonte atende cerca de 700 pessoas. São pacientes recém-nascidos e até idosos. A gente vive basicamente de parcerias, né, e de doações de pessoas físicas, pessoas da comunidade que nos ajudam. Além da escola e da clínica de reabilitação, a APAI coordena 8 casas-lares na capital, onde são acolhidas pessoas com algum tipo de deficiência, que foram vítimas de violência e abandono familiar. Há 20 anos, Fátima vive na Casa Lar. Ajudo minha mãe social, cuidar da casa, da faxina, arrumar a casa, arrumar meu quarto.
Para manter tudo isso funcionando é muito caro. Mensalmente são gastos R$ 1.200 por pessoa. Para aumentar as doações, será promovido no dia 2 de dezembro o Movimente-se a Pai BH, ação social que será realizada na esplanada do Mineirão. Nós vamos ter treinão de corrida, zumba, slackline, capoeira, show de música, distribuição de picolé feito pelos usuários da instituição, né? E as pessoas que quiserem participar, elas também podem entrar no site para adquirir o seu kit. É uma camisa com uma medalha, apaibh.org.br. E a gente queria convidar alguma empresa, algum empresário que tenha interesse em nos ajudar a patrocinar algumas camisas, né? E convidamos todo mundo para fazer parte deste grande movimento em prol da APAI, em prol da solidariedade, né, em prol de quem realmente precisa da nossa ajuda. O evento tem o apoio da TV Alterosa e será no dia 2 de dezembro, na esplanada do Mineirão. Se você quer ajudar a APAI, ligue para 34 89 69 30, o DDD é o 31. E a mãe de uma cadeirante de Belo Horizonte pede ajuda para consertar a cadeira de rodas da filha. Elizabeth Cardoso, de 24 anos, tem paralisia cerebral. A mãe entrou em contato com o SUS, mas o prazo para liberação de uma nova cadeira é de 6 meses. O conserto dessa cadeira vai custar R$ 400. Se você pode ajudar, envie uma mensagem de WhatsApp para a gente. O número é o 98814-1360. O código é o 31. E se você tem uma sugestão de reportagem, pode enviar para a gente nesse número que aparece aqui. Voltamos daqui a pouco, fique com a gente. Um patrimônio histórico e religioso está ameaçado em Ibituruna, no sul de Minas. Uma igreja centenária está há um ano interditada. A estrutura está precária e parte dela corre o risco de desabar. Segundo engenheiros, a igreja Nossa Senhora do Rosário, em Ibituruna, se encontra com problemas estruturais pelo acúmulo de umidade do solo e trepidação provocada pela passagem de veículos na rua. A solução emergencial encontrada pelo IEFA foi fazer um escoramento da estrutura, amarrar as paredes com cabos de aço e conter a água do terreno. A primeira etapa que nós fizemos aqui foi o escoramento da igreja. E agora nós estamos fazendo destaqueamento. Vão ser colocadas 98 estacas em volta da igreja. Depois nós vamos colocar uma cinta. Aí a igreja, a parte estrutural está segura. Depois nós vamos colocar estirantes, segurando as paredes. Depois a restauração. A Igreja do Rosário tem grande valor cultural e histórico, não só para Ibituruna, mas para todo o Brasil. Ela foi construída por escravos do século XVII, contemplando em seus adornos a fé cristã dos africanos. A sua origem se deu quando os nossos escravos vieram da África, e estando cultuando uma deusa da África, das matas, para protegê-los do maltrato. Então, quando eles foram denunciados, e eles falaram então que estavam cultuando Nossa Senhora do Rosário com a devoção católica. Então, Nossa Senhora os protegeu da tortura e também da morte. A igreja está bem ao lado do Marco de Sesmaria. Segundo a história, Fernão Dias passou pela região em 1674, o que faz de Ibituruna o primeiro povoado mineiro. Estado de Minas, em que nós temos um patrimônio artístico religioso dos mais ricos do país. Ibituruna se encontra nesse mesmo sentido, porque aqui começou a pátria mineira, aqui nasceu Minas Gerais. Para ajudar na reforma da igreja, você pode doar qualquer valor. Mais informações pelo telefone 38 44 11 12, o código é o 35. O Instituto Nacional do Câncer estima que até o fim deste ano sejam registrados 68 mil casos de câncer de próstata no país. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos. Este mês é dedicado à conscientização dos homens para que façam o exame. É o Novembro Azul.
Seu José tem 66 anos. Desde 2006, faz exames da próstata anualmente. Há 2 anos, foi diagnosticado com um tumor. O mundo vai no chão, né? Acaba. Mas a gente pensa em Deus, né? 1 ano depois da cirurgia, exames mostraram novamente alterações na próstata. Agora, ele está fazendo sessões de radioterapia e leva uma vida normal. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, quando o tumor é descoberto na fase inicial, as chances de cura passam de 90%. A prevenção do câncer de próstata é muito importante. A gente sabe que o câncer de próstata não tem sintoma. E quando os sintomas surgem, a doença já está numa fase mais avançada. O oncologista ressalta que depois dos 50 anos, todo homem deve procurar um urologista para verificar a próstata. Nessa avaliação, será feito o toque retal e, a partir do toque retal, considerado de realizar outros exames, como o exame do PSA, que é um exame de sangue, que ajuda também no rastreamento, e a partir daí fazer outras investigações. Para aqueles pacientes que têm história na família, parentes de primeiro grau, então é necessário que esses pacientes iniciem o rastreamento de uma fase mais precoce, que seja feito a partir dos 40, 45 anos de idade. E para os homens que ainda têm preconceito em fazer o exame de toque, seu José dá um recado. Antes cuidar mais rápido do que depois acabar com tudo, né? Porque depois que lastrar, sei lá para onde vai isso aí o bicho pega, né? O JA deste feriado termina aqui. Na segunda-feira o jornal volta às 7h15 da noite. Obrigada pela companhia hoje. Nos encontramos por aí durante as reportagens. Um bom final de semana para você. Tchau. Jornal